Tem os velhos de casa, que é formado na Bíblia, mas tem os não convertidos, que ele vai entender o que eu vou falar. Quem é Paulo? Paulo é aquele que era o perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja. Quando ele tem um encontro com Jesus, que ele se converte, ele vira um dos maiores o maior implantador de igreja do Novo Testamento. Ele, Paulo, é aquele que tinha todos os dons espirituais. Paulo é aquele que ressuscitava mortos, curava enfermos. A sua palavra era poderosa por onde ele passava. Timóteo era um dos seus discípulos, um dos principais de seus discípulos. E quando ele começa a escrever as cartas para as igrejas, que tem a igreja de Filemon, de Tito, por aí vai. Aí ele chega na casa de Timóteo. E quando ele fala assim: Timóteo, eu tenho saudade de ti e tal, reconheço a fé não fingida que primeiro habitou na sua mãe, na sua avó, e estou certo que habita em ti. Primeiro ponto que eu quero falar aqui: se perguntar a Timóteo, quem te ensinou sobre os dons espirituais? É Paulo. Timóteo, quem te ensinou sobre as igrejas? É Paulo. Timóteo, quem está te erguendo? É Paulo. Mas se perguntar sobre fé, veio da mãe e da avó. Até aí está todo mundo entendendo? Da mãe e da avó. E agora eu começo a entrar no assunto do propósito. Mas antes de eu entrar no propósito, primeiro eu quero falar o que significa a fé não fingida, que Paulo ressalta aqui. A fé não fingida não é você abrir o seu armário, tá lá arroz, feijão, pode, macarrão, e você falar com Deus. Isso é gratidão. A fé está quando você abre a porta, está lá só a teia de aranha, nem a aranha está mais, foi embora com fome. Está lá e você abre e fala assim: eu não sei de onde vai vir, mas estou certo que o meu Redentor vive, e por certo se levantará ao meu favor. A fé não fingida significa isso. Perante a Bíblia, a fé é um dom. Peçam fé a Deus, peçam com zelo. Fala: meu Deus, eu quero fé. A fé é o único dom que ela se coliga com todos os outros, porque seja dada a profecia segundo a porção de fé, e por aí vai. Tem a oração da fé para curar enfermos e doentes. E olha só o que Jesus diz: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Jesus está falando que nos últimos tempos a fé vai ficar escassa. E quando a gente chega no outro lado da Bíblia, vai falar que o amor também vai ficar escasso. Então as coisas espirituais de Deus vai ser escasso. Porventura achará fé na terra. E vemos o quanto a fé tem se esfriado no meio cristão, o quanto a fé tem se esfriado no meio familiar, no nosso dia a dia, o quanto a nossa fé tem se esfriado. Ainda bem que essa igreja é uma igreja que ainda segura a fé, amém? Depois desse testemunho que o pastor falou, olha que testemunho forte, né? Isso é o que? Isso é fé, irmãos. Olha o que a Bíblia vai dizer: a fé é aquilo que eu não vejo, mas espero, estou convicto daquilo que Deus vai fazer na minha vida, amém? Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Está falando que sem fé talvez agrada? Está falando que sem fé, está falando é impossível. Não tem jeitinho brasileiro com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando o pastor contou esse testemunho, me veio na mente: olha só que testemunho bonito. Quando Deus às vezes quer usar a gente, como você faz para saber um ato de fé? É toda vez que vem uma coisa ao contrário do seu coração, a voz de Deus. Certa feita eu estava trabalhando, e eu estava começando a trabalhar e focar para juntar, para comprar as coisas do meu casamento. E certo dia eu cheguei para um colega de trabalho. Quando eu saí de casa, meu coração queimou. Falou assim: olha, estava com R$250 no bolso. Falou: olha, você vai ofertar tudo na vida do meu servo. E naquilo eu remoí, mas eu pensei: eu não posso pregar aquilo que eu não vivo, eu tenho que viver isso. Eu não posso só falar aqui em cima e não viver. Tiago, o evangelho de Tiago vai dizer: aquele que escuta essa palavra, mas não pratica, engana-se a si mesmo. Beleza, eu cheguei no trabalho e ofertei na vida de um amigo. Eu falei: olha, Deus mandou ofertar na sua vida, está aqui, R$250. Eu estou falando, mas não é para me gabar, não, é para glorificar o nome de Deus, está em cima de ato de fé, ato de fé. Quando eu entreguei esse dinheiro a ele, depois ele falou comigo assim, falou: Fael, muito obrigado. Eu falei: não, agradece a Deus. Se fosse eu, não tinha entregado, agradece a Deus, o mérito é dele. Aí ele falou assim: Fael, se não fosse esse
dinheiro, meu aluguel estaria vencendo hoje, eu não tinha dinheiro de pagar. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Quando Deus quer abençoar os seus, a Bíblia vai, vamos um assunto aqui, a Bíblia vai dizer, em ver as aves do céu, quem dirá vós, que são meus filhos? Faça atos de fé com Deus, saiba parar a atenção do mestre. Depois que eu fiz isso, na mesma semana, Deus usou uma pessoa da minha família, que nunca me deu nada, só para falar que é Deus mesmo, e eu estava para casar futuramente, e me abençoou com um armário de R$900. Olha só a diferença. Eu dei 250, ofertei na vida de um irmão que Deus mandou com um ato de fé, e Deus me abençoou com um armário de R$900, um armário novinho que está em casa até hoje. O que é isso, Rafael? É a fé. A fé é eu pisar e não ver caminho, eu estou pisando. Deus está mandando, Deus está direcionando, eu estou pisando. Olha só, Romanos vai dizer: a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, como você alimenta seu corpo? É pela boca. E seu corpo espiritual? É pelo ouvido. Então, por isso que você tem que estar na sua casa, você tem que escutar um louvor, você tem que vir na igreja escutar uma pregação, porque quanto mais longe dessas coisas você fica, mais frio você vai ficando espiritualmente. Seu espírito vai ficando fraco, a sua fé vai minguando, vai acabando, até que chega um ponto que você fala assim: poxa, meu Deus, não tenho mais fé. Então, quanto mais você direciona para as coisas de Deus, mais o seu espírito é alimentado. É assim que se busca a fé, é alimentando, é buscando a Deus, lendo Bíblia e por aí vai. Mas beleza, eu falei um pouquinho da fé, mas eu vou direcionar agora onde Deus mandou, que é sobre propósito. Quando Paulo fala assim: reconheça a fé que primeiro veio da sua mãe e da sua avó. Quando eu li essa passagem, o Espírito Santo me trouxe a memória. Cada um tem um propósito, e não são todos que vão ter propósito de altar. Reconheça que há umas pessoas que vão ser do altar, outras vão ser governantes, outras vão ser sacerdotes familiares, como essas mulheres que geraram um Timóteo para Jesus, que ele foi uma bomba na mão de Deus. Olha só para você ver um exemplo. Jó era um sacerdote familiar. Jó não era profeta, Jó não era reinante, Deus não levantou Jó a rei, mas Jó era uma ovelha, ele era sacerdote da sua família. Então Jó ali dentro é um exemplo de que não é todo mundo que Deus vai usar lá fora nas profecias, não é todo mundo que Deus vai usar como um rei que Deus vai levantar para governar, mas ele vai ser um sacerdote da sua família. Assim como Ló de Eunice foi, assim também foi Jó. Quando Deus pega para levantar, eu separei três aqui. Primeiro é o sacerdote familiar, o segundo é o de reinante, quando Deus quer levantar um reinante na terra. Quando ele levantou Davi, ele falou com Samuel: vai lá que tem um que eu quero levantar e ungir rei. Davi não foi profeta, mas foi rei. Mas o que isso significa, Rafael? Porque tem pessoas que, por mais que não vão ser sacerdotes da casa de Deus, vão ser pilares da obra. Pessoas que Deus vai erguer financeiramente para estar trazendo uma estabilidade na obra. Deus não precisa do seu dinheiro, mas a obra dele precisa. E é aí que entra os atos de fé que eu estou falando. Então Deus vai levantar pessoas aqui, policiais, advogados, pessoas que vão ser governantes na terra, financeiramente falando, para estar sendo pilares da sua obra, para você honrar o Deus que você serve. Por isso nem todo mundo vai ser de altar. Agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro aqui foi os profetas. Deus ergue no profético também, que já é o sacerdócio. Como Pedro, Deus levantou Jesus, fala com Pedro o seguinte: Pedro, me segue que eu vou te fazer pescadores de homem. O que isso significa? Se ele vai fazer, porque não é. Então tem pessoas que Deus pega no meio da caminhada e levanta no profético, pessoas que ninguém dava nada por ele, e Jesus entra lá e faz um reboliço, liberta. E quando se assusta que não, Deus vai e ergue do sacerdócio. Deus usa, Deus honra, dá talentos. Eu te farei. E qual que é a diferença dos dois profetas que eu trago aqui? Pedro, ele é feito. Jeremias, o que vai dizer? Jeremias: eu te conheço do ventre da sua mãe, já tinha te dado por profeta entre as nações. Então olha só, os dois tipos de profetas, de sacerdócios que Deus levanta. Um é escolhido, Deus de um ventre, e o outro Deus faz. Assim, eu vou te provar mais na Bíblia. Se você for voltar lá no início, quando fala de Bezalel, o que a Bíblia fala? Que Deus derramou o Espírito
estabeleceu só sobre Bezalel. O resto, Bezalel teve que ensinar, assim como Jesus fez com Pedro. Então tem pessoas aqui que já vêm do ventre escolhido. Tem pessoas que estão aqui dentro que sabem que é escolhido por Deus, porque Deus já falou tem tempo. No momento que eu estou pregando, esse menino de branco aí, ó, você vê, meu filho. No momento que eu estou pregando, Deus falava assim, ó, fala para ele que eu já usei boca de profeta para falar do chamado atrasado. Fala com ele que ele é de altar. Eu já usei boca de pessoas, o quanto a corda tem segurado para você não descer, o quanto de livramento que Deus tem te dado. Pega firme com Jesus, porque você é escolhido, Deus do ventre. Deus quer você aqui em cima, no profético. Amém, meu irmão? Aleluia. Então a uns Deus vai erguer a profetas, outros Deus vai fazer profetas e decorrer a caminhada. E esses são os 3 propósitos que eu trouxe hoje. E quero perguntar para você, qual que é o seu propósito de hoje? Qual que é o seu propósito aqui dentro? Será que vai ser um sacerdote familiar? Você vai aprender, vai sugar e vai levar lá para sua família, para você gerar um Timóteo, assim como aquelas mulheres fez? Eu posso dizer porque eu cresci num lar onde a minha avó era muito fervorosa, minha avó era muito temente a Deus, ela vivia muitos sinais, maravilhas. Pensa num cara que gostava de escutar minha avó, era quando ela falava assim, tive um sonho. Ela acordava de manhã e falava assim para a família, tive um sonho. Eu parava para escutar porque era Deus falando na terra. Uma experiência foi quando eu cheguei perto dela, que a minha mulher engravidou, eu falei assim, vó, tem uma surpresa para te contar. Ela falou assim, já sei. Aí eu falei, o que é? Ela falou assim, eu sonhei com essa mulher grávida. Aí eu, é isso, Jesus, que eu quero para a minha vida, é essa intimidade que eu quero, é isso que eu quero trazer para mim. E eu te pergunto, será que tem Lloyds e Eunice aqui nessa noite? Será que tem pessoas aqui que estão treinando Timóteo dentro da sua casa? Pessoas que estão exercendo a fé não fingida, para aquele Timóteo crescer na graça e no conhecimento, para aquele Timóteo um dia, um pastor pegar ele e fazer uma bomba dentro do Mantena. Será que tem pessoas aqui nessa noite? Aleluia. Aquela mulher de preto lá atrás, lá no final, você lembra, irmã? No momento que eu estou pregando aqui, Deus falava assim, não é por causa da sua idade não, porque o que eu vou te falar aqui, eu poderia falar com qualquer um, mas o homem de branco que parou aqui na minha frente mandou te dizer assim, ó, avisa para ela que lá dentro tem uma, que eu vou estar tirando, uma que ninguém dá nada, mas eu vou colocar no meu altar. Avisa para ela que enquanto o joelho dela estiver dobrado, tem Timóteo sendo gerado lá dentro, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você recebe? Em nome de Jesus. Se for mentira minha, pode falar que eu entrego o microfone aqui. Então, qual que é o seu propósito nessa noite de hoje? Vai ser o sacerdote familiar, que vai estar treinando Timóteo dentro da sua casa? Nem todo mundo vai ser de altar. Vai ser o profético? Vai ser o profético que Deus vai usar aqui em cima, que vai levar a palavra para o povo? Porque existe uma diferença entre o sacerdote e o profético. O sacerdote ele pegava do povo e levava para Deus. O profético pega de Deus e leva para o povo. Então Deus vai levantar sim pessoas aqui dentro. E tem os reinantes, pessoas que Deus vai levantar como pilares dessa obra, a obra continuar de pé. Amém? Agora é para vocês. Esse casal está ali, ó, atrás do Fernando. Você vê meu irmão com a blusa florida? No momento que eu estou pregando aqui, Deus falou assim, olha, fala para ele que eu estou descendo com uma chave de comércio na mão dele. Você vai ter um comércio próprio e você vai honrar grandemente essa casa, porque Deus vai te colocar no lugar que até a sua família vai duvidar. Amém, meu irmão? Você vai trabalhar por conta própria, sim. Você vai levar seus negócios para cima como um casal. Vocês vão honrar essa obra aqui. Amém, meu irmão? Você vai ser um grande pilar. O seu dízimo aqui vai ser um grande pilar nessa obra. Amém? Pega firme nessa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Santo Senhor é o Senhor. E como descobrir esse propósito, então, Rafael, se eu tiver em dúvida? Em primeiro buscar o reino do céu. Primeira coisa, isso aí é para todo mundo. Buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas, e o resto vos será acrescentado. Então, para você descobrir o seu propósito, primeiro você busca as coisas de Deus. Primeiro você tem que buscar com todo o seu coração. Eu desafio alguém que estiver aqui, que estiver fora da presença, busca a Deus 3 meses sim, de um jeito que você nunca buscou. De um jeito que você nunca buscou. Pega seu celular, exclui as músicas do mundo, bota uma Bíblia na beirada da sua cama, lê pelo menos uma folha por dia, vem na igreja pelo menos um dia na semana, sem faltar, independente do que aconteça, sem faltar, por 3 meses. Se a sua vida não mudar, você nunca mais precisa entrar dentro da igreja. Você nunca mais precisa botar o pé aqui dentro. Quem está falando aqui é um
não é de todo o vosso coração. Você quer ver a primeira experiência linda que eu tive com Deus? Quando você começa a buscar em primeiro lugar o reino do céu. Teve um dia que eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, meu Deus, estava caindo uma chuva de doer e eu a pé, estava caindo uma chuva. A igreja aqui era lá na Rua São Francisco. Aí eu saí de casa, poderia ter ficado na minha casa, poderia não ter ido para a igreja, mas eu fiz um compromisso com o meu mestre. Eu falei, olha, uma vez na semana, dá o que der, eu vou. Com chuva, com tempestade, eu vou. E nesse dia estava caindo uma chuva pesada. E eu falei assim, meu Deus, eu vou sair da minha casa, eu vou lá. E eu no meio do caminho, todo molhado, com a sombrinha aqui tremendando. E eu cheguei, não tem problema não, eu vou lá. Mas hoje eu quero uma experiência com o Senhor. E naquele dia eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Foi a minha primeira vez que Deus me usou para uma pessoa. Ô irmãos, eu te falo com você, pode existir cargo de prefeito, pode existir cargo o melhor cargo que mais paga no mundo. Mas se tem um cargo que eu não abro mão dele, é a intimidade com Deus, é o profético. A melhor coisa do mundo é você escutar a voz de Deus. A melhor coisa do mundo. E é isso que eu direciono os irmãos nessa noite. Busquem primeiro o reino do céu. Descubra o seu propósito. Se entregue para Jesus. Busque de todo o coração. Apocalipse vai dizer: ou quente ou frio, porque morno eu vomitarei. Quem está sujo se suje mais, quem está limpo se limpe mais. Deus quer profundidade. Ezequiel, vem andando e a água batia do pé. Ezequiel, vem andando e a água ia no joelho. Ezequiel, vem andando e a água ia na cintura. Deus quer profundidade. Quem nasceu para ver peixe raso, para ver peixe pequeno, fica no ralo. Eu nasci para ver peixe grande e eu quero ir no profundo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ter sido gravada no seu coração. Ciane, Deus te levantou com um cargo lindo, você sabe, você é missionária da casa do Senhor. E no momento que eu estou pregando aqui, Deus falava comigo: só eu sei como ela entrou aqui dentro hoje. Fala para ela, em nome de Jesus, fala para ela que vai ter uma provisão e uma bênção tão grande na casa dela, mas tão grande, que ela vai até pegar o telefone e vai sair falando com os outros, que ela não vai aguentar se conter. Só Deus sabe como você está aqui. Eu estou todo arrepiado. Santo, santo é meu Deus, e por certo Ele se levantará no nosso favor, minha irmã. Ele levantou nós do profético. Pode ficar tranquila, quem cuida é Ele. Quem cuida é Ele. Vamos viver o melhor dessa terra em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E as palmas que exaltam ao nome de Jesus.